obrigado pela sua audiência. Está no ar o programa do Fogasta, o programa onde você tem a oportunidade de debater as matérias que passam aqui. E o programa de hoje começa com esta matéria. Olá, amigos de Rondônia. Aqui nós estamos com a Núbia, que é a nossa intérprete de Libras. Então, ela pediu para descer a máscara em razão da comunidade surda, que precisa ver a expressão, né, da face dela também. Aqui também está o nosso secretário de Finanças, o Luiz Fernando, ele que vai falar aqui de algumas medidas que nós vamos adotar para poder proteger a economia do Estado e também dar todo o amparo necessário àqueles que nesse momento estão sem condições de trabalhar, né? Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte a todos, né? A gente sabe que os surdos, né, eles precisam das informações necessárias para poder tocar a sua vida, saber das questões que estão acontecendo. Isso é uma coisa que eu vinha falando desde o início. Encontramos então mais uma vez a nossa querida Núbia e ela vai estar nesse momento junto com a SECOM, a partir de agora, criando informações específicas, vídeos com ela, não necessariamente comigo ou com outro secretário, mas com ela, dando todas as informações necessárias aos surdos, para que eles possam fazer parte, como assim merecem, né, fazer parte. Tenho muitos amigos surdos, então a gente sabe que eles fazem parte, vocês fazem parte também de toda a nossa sociedade aqui de Rondônia. Então vamos lá, nesse momento vou passar a palavra então ao secretário Luiz Fernando, secretário de Finanças, para que ele possa anunciar então as medidas que nós já conversamos várias vezes aqui e viemos definindo aqui para adotar e dar essa assistência necessária à nossa população. Perfeito. Governador, obrigado. Núbia, é bom a gente estar conversando aqui diretamente com a população de Rondônia. A gente vê que tem muita gente que assiste, né, essas transmissões. E é fundamental todos entenderem que o governo do estado está juntando todos os esforços, fazendo tudo o que for necessário para minimizar o impacto desse enfrentamento ao coronavírus, né, desse enfrentamento a essa pandemia que está assolando o mundo inteiro e que tem reflexos muito fortes na economia. Nós todos temos uma preocupação prioritária com a vida, é fundamental preservar a vida das pessoas, mas é importante também que nós pensemos na vida em todos os seus aspectos, inclusive econômicos. Sabemos que caso haja um desemprego em massa, caso haja a perda da renda de muitas pessoas, isso também vai gerar problemas de saúde, problemas de proteção à vida. Então, nesse sentido, atendendo a sua demanda, governador, nós estivemos estudando todas as possibilidades de aliviarmos o cumprimento das obrigações tributárias das empresas, as obrigações que geram desembolso, geram pagamento de impostos, que geram o cumprimento até de obrigações acessórias, a apresentação de declarações, tudo que nós pudermos fazer para aliviar o dia a dia das empresas nesse momento, visando a preservação dos empregos, isso a gente está fazendo. E aí nós aguardamos também para poder mobilizar, verificar a ajuda que o governo federal iria dar. Recentemente foi anunciado pelo presidente Bolsonaro uma ajuda expressiva para os estados, e isso possibilita que nós também possamos estender ajuda às empresas. Então, nós pensamos na melhor forma de anunciar isso, de fazer chegar essa ajuda para gerar condição das empresas permanecerem ativas, permanecerem gerando emprego e renda no estado de Rondônia, e buscamos fazer isso separando essas medidas em dois grupos, né? Começamos muito com os representantes do segmento empresarial, com os demais poderes, a Assembleia Legislativa, que foi muito importante também para nos trazer ideias, sugestões e apoiar a implementação dessas medidas. E definimos que esses dois grupos de medidas, esses dois conjuntos de medidas, têm dois objetivos. Primeiro, as medidas de caráter geral, aquelas que vão se aplicar a todas as empresas
que, de uma forma ou de outra, estão sendo impactadas, né, para que nós possamos cada vez mais gerar segurança, gerar condições de enfrentamento para as consequências do coronavírus. Esse primeiro conjunto de medidas, então, se aplica a todas as empresas. E o segundo conjunto de medidas, que são medidas setoriais, que são específicas para aqueles setores mais afetados pelo decreto de calamidade, pelo isolamento social, por aquelas restrições ao funcionamento das atividades. Esses que tiveram suas atividades suspensas, esses terão um pacote de medidas mais específico. Então, gostaria de anunciar aqui essas medidas. São ao todo 7 medidas de caráter geral e mais 2 de caráter setorial. Nós avaliamos o impacto disso na arrecadação do Estado. O impacto é de cerca de 45 milhões de reais que o Estado vai deixar de receber para implementar essas medidas, mas entendemos que é importante nesse momento o Estado abrir mão para apoiar a economia. Em geral, elas contemplam a prorrogação de 90 dias, por 90 dias, do prazo de validade das certidões negativas que estiverem válidas no momento da publicação do decreto. Isso permite às empresas ter acesso, que é uma forma de apoio também para essa travessia, a necessidade de capital de giro para poder pagar os seus custos fixos. A suspensão por 60 dias dos prazos de processos administrativos, cumprimento de notificações do programa Fisconformes, as notificações recebidas pelo domicílio eletrônico ficarão então suspensas por 60 dias. Suspensão de vistorias prévias durante esse período de calamidade. Então, as empresas que estiverem ainda iniciando atividades, precisarem de vistoria, nós vamos liberar, independente de uma vistoria física. Os regimes especiais que permitem que as empresas tenham mais prazo para pagamento ou tenham condições de armazenar mercadorias, eles também serão prorrogados por 60 dias. Prorrogação por 90 dias do REFAZ. O REFAZ é o Programa de Recuperação de Créditos, que também é uma medida muito importante para permitir a regularidade das empresas, permitir que as empresas tenham conformidade fiscal, continuem tendo acesso a crédito, continuem tendo seus cadastros junto aos seus fornecedores aprovados. Então o REFAZ ele permite esse enfrentamento da crise econômica gerada pelo coronavírus. E aí o REFAZ ele foi aprovado pela Assembleia, a prorrogação desse programa na última sexta-feira. A gente está só aguardando chegar a lei aprovada para que possamos regularizar o decreto, e o REFAZ vai ser prorrogado pelo período de 90 dias. E foi ampliado também o valor dos débitos que poderão ser incluídos nessa renegociação do REFAZ. Serão débitos de até 200 milhões de reais, que permite o parcelamento ou pagamento à vista com redução de juros e multas de até 95%. Essa redução dos juros e multas elevada a 95% facilitam a regularização de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2017, débitos antigos. Para o Estado é bom, porque é um valor que a gente não esperava receber, no momento que o Estado está precisando de recursos. E para a empresa é bom também, porque ela vai conseguir honrar os seus compromissos. Exatamente, ela consegue recuperar sua regularidade fiscal e com isso se habilita também ao recebimento de créditos. Então essa medida do REFAZ, que foi apoiada pela Assembleia, foi importante para que nós pudéssemos trazer a vida econômica um conjunto de empresas que estavam em dificuldade. Lembrando aqui que é bom dizer que todas as ações que nós estamos adotando aqui, inclusive as ações econômicas, foi amplamente discutimos com o presidente da Assembleia Legislativa, juntos, também falamos com vários deputados, a Assembleia também está apoiando. Perfeito. E aí, continuando, a suspensão da cobrança judicial e da execução fiscal da dívida ativa, que é uma medida que a Procuradoria-Geral do Estado, que é responsável pela dívida ativa, nos autorizou a anunciar também. Será feita essa suspensão justamente pela excepcionalidade desse período, né? A gente vai suspender as ações de cobrança para não sufocar as empresas em dificuldade. Por quanto tempo? Ela será suspensa por até 120 dias, né, de acordo com a evolução desse quadro. A prorrogação por 30 dias do vencimento do IPVA, essa é uma medida importante,
O IPVA e o próprio licenciamento dos veículos, que vence agora em 31 de março, será prorrogado até abril, podendo ser prorrogado por um período ainda maior, de acordo com a evolução da pandemia em Rondônia, e isso vai ser feito principalmente para os veículos de baixa cilindrada, os veículos populares, as motos de até pequenas cilindradas, justamente para nós não pesarmos mais essa carga tributária sobre os grupos mais afetados, os motoristas de aplicativos, os mototaxistas. Até porque a questão dos mototaxistas é importante tocar, porque o risco do capacete também. Exato, né? Foi por isso por isso que foi suspenso. Mas não está suspenso a questão de fazer o delivery, de fazer entregas. Exato. Então é importante que as empresas, as churrascarias, os restaurantes que estejam funcionando internamente, que eles consigam utilizar inclusive os mototaxistas para fazer o serviço de entrega. Importante tocar nesse ponto, governador, porque é um momento desafiador para todo mundo. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos ser criativos, precisamos usar a tecnologia de uma maneira mais intensiva para que consigamos passar por essa travessia difícil que essa crise nos impõe. Por isso, essa intensificação das entregas, várias plataformas que viabilizam a teleentrega, né, a venda com entrega, isso não está vedado no decreto. Não. Então, todos os segmentos que puderem manter sua atividade de forma cuidadosa, com todos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias e dentro das condições estabelecidas no decreto, você continuar fazendo a sua venda para entrega a domicílio, isso é possível. E isso também viabiliza que os próprios transportadores, os entregadores, que são mototaxistas e poderão se adaptar para essa atividade de entregador, isso também facilita essa manutenção da atividade econômica no nível mínimo, né? Então a gente estimula as empresas a buscarem isso e certamente as entidades associativas, do meio empresarial, estão buscando soluções também para facilitar essa integração entre o consumidor, o pequeno lojista, o entregador. Isso é muito importante. Para que a economia se reinvente. Continue se reinventando. Né? Exatamente. Então essas são as medidas de caráter geral, e o segundo conjunto de medidas que nós queremos anunciar aqui são as medidas de caráter setorial. Essas medidas elas se referem a setores mais afetados pela suspensão das atividades em função do decreto de calamidade. Para os contadores, as empresas entenderem, eu vou dizer que são as empresas cujo Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE, ele começa com os dígitos 474, 475, 476 e 478. Isso envolve um conjunto muito grande de atividades, mas basicamente exclui-se aqui as atividades de fornecimento de gênero alimentício, de medicamentos, que continuam funcionando normalmente. Né? Então, repetindo, as empresas que estão funcionando normalmente, elas mantêm o cumprimento das suas obrigações com o pagamento de impostos de semestre. Para ficar bem claro, para que todos possam entender. Exato. Né? Por que isso? Porque a gente precisa de recursos, o Estado vai precisar de recursos para arcar com os custos da saúde. Os custos da saúde vão aumentar muito, já aumentaram e vão aumentar ainda mais. E não seria justo que nós deixássemos que as empresas que estão vendendo normalmente deixassem de recolher seus impostos, porque isso prejudicaria a todos. Então, para que nós tenhamos, o Estado tenha condições de continuar arcando com os custos da saúde, essas empresas que estão em atividade mantêm o pagamento dos impostos. As demais empresas, elas terão a prorrogação do vencimento dos impostos. Então, as micro, pequenas e médias empresas que estão no Simples Nacional, nós vamos acompanhar a medida já adotada pelo governo federal, prorrogando em 6 meses o vencimento do imposto que seria pago em abril, maio e junho. Então, aquele imposto do PGDAS, no pagamento da parte do Estado, que as empresas do Simples Nacional fariam no dia 20 de abril, vai passar para o vencimento em outubro. O que seria pago em maio vai passar para novembro, o que seria pago em junho vai passar para dezembro. Então, esse adiamento em 6 meses
desses impostos da parte estadual, que venceria em abril, maio e junho, é uma forma de aliviar o caixa das empresas e permitir que elas cumpram seus outros compromissos, especialmente com pagamento de salários, com aluguel, enfim, com tudo que é o custo fixo para manter essas atividades. Além disso, para as empresas desses segmentos econômicos que eu mencionei, do CNAE 474, 475, 476 e 478, elas vão ter a prorrogação em 6 meses do vencimento do ICMS, que é devido por substituição tributária, pelo diferencial de alíquota e pelo imposto antecipado. Então, esse imposto que a empresa já teria que pagar antes de efetuar a venda é um imposto que a gente sabe que onera muito o caixa da empresa, então por isso a gente está prorrogando em 6 meses o vencimento do ICMS devido por substituição tributária, diferencial de alíquota e o imposto antecipado. Então isso que venceria em março e abril vai ser pago em outubro e novembro, ok? Então com isso nós geramos um alívio de caixa para as empresas nesse período, permitindo que elas consigam manter os empregos, né? É esse o grande objetivo dessas medidas e com isso nós esperamos dar um alívio para a economia rondoniense, preservar a condição até das empresas e das pessoas se reerguerem após esse período que todos nós vamos enfrentar. A gente sabe, senhores, senhoras, minha querida população de Rondônia, a gente sabe que qualquer escolha que a gente adote, ela não vai agradar 100%. A gente está passando por uma situação que nós jamais imaginaríamos que passaríamos por isso. Não imaginávamos isso. Mas é como se fosse a escolha de Sofia. Né? Não importa o que se faça, a gente sempre vai ter algum posicionamento que não agrada a todos. E de qualquer forma, a gente sabe que erros e acertos eles vão acontecer, né? E eu estou preparado para aceitar os erros que porventura eu venha a cometer, né? A equipe de governo está trabalhando firme aqui para manter a nossa saúde em dia, para fazer com que nós não tenhamos mortes, para fazer com que aumente-se o número de UTIs, inclusive. A gente tem trabalhado muito para isso. Sem dúvida. Mas o que eu mais quero, né, é que nós possamos nos reinventar, como bem disse aqui o secretário Luiz Fernando, reinventar a forma de trabalhar, reinventar as ações. E é importante que a nossa capacidade criativa, sim, que nós rondonienses temos, que ela venha a vingar agora ainda mais, para que nós possamos. Não adianta a gente, hoje, a gente só reclamar, não adianta isso. A gente precisa, na verdade, fazer com que as coisas funcionem. Como eu disse aqui ainda agora, a churrascaria que sempre vendeu ali o churrasco, pode inventar agora um sistema diferenciado de delivery, de entregas, e contratar mototaxistas para poder fazer essa entrega. E assim vai, né? Cada vez a farmácia também, né? Como já faz a entrega de medicações, medicamentos, ela pode continuar fazendo, né? E ampliar ainda mais isso. Eu quero muito que a gente consiga passar por essa fase e nós passarmos bem. Nós temos 6 casos do coronavírus aqui no estado, todos os casos estáveis, é bom que se diga. Houve 2 mortes agora recentes e foi dito que era coronavírus. E foi feito o teste nas pessoas e elas estavam com dificuldade respiratória e não foi coronavírus. Elas não tiveram a morte em razão do coronavírus. Então há uma sensação de muito medo entre a população, entre todos nós, de angústia, de agonia. E não é fácil você ter que ficar em casa, você impedir que o seu filho vá brincar na pracinha, né? Mas é importante nesse momento. Por que as aulas paradas? Porque a criança, quando vai para a escola, ela entra em contato com as outras crianças e as crianças às vezes colocam a mãozinha na boca, né? Pega no coleguinha e no brinquedo
né, às vezes na creche ou na escola, e depois ela se contamina com o coronavírus e ela de repente não teve nenhum tipo de sintoma, nada, Luiz Fernando. Exato. Só que quando ela vai para casa, né, aí contamina o avô, a avó, o pai, a mãe. E a minha preocupação é de que, de repente, uma criança que é cuidada, e existe isso aqui em Rondônia, por uma pessoa já de uma certa idade, ela vem, e só tem essa pessoa que cuida dessas crianças, de que essa pessoa venha contrair o coronavírus e ficar numa situação gravosa, e com quem vai ficar as crianças? Né? E se essa pessoa perder a vida? Né? São 3 crianças que precisarão ficar em abrigos. Né? Então a gente tem lutado muito contra isso, para que isso não aconteça. Né? E por isso a gente, eu oro, peço a Deus todos os dias, por isso essas medidas, né? As medidas de contenção, por isso as medidas econômicas, e a gente já liberou todo o setor produtivo, né, que é fundamental para o funcionamento, e não aqueles que xingam, que criticam, que falam mal de si próprios, do próprio familiar, não é isso, mas toda a população de bem que trabalha no sentido de fazer com que o nosso Estado seja próspero, seja abençoado. Eu vou citar aqui um trecho bíblico que eu tirei ali, é muito importante. Segundo Timóteo 1,7 fala o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, que nós estejamos equilibrados e que ao final de tudo isso nós consigamos, de forma resiliente, ou seja, voltar ao estado inicial, quem sabe, muito melhores do que nós entramos em toda essa crise. Amém. Né? Amém. Em nome de Jesus. E eu sei que nós somos fortes porque Ele nos dá essa força. Amém? Então eu sempre falo, obrigado, meu Deus, e vamos falar agora. Claro? Obrigado. Obrigado. Meu Deus, né? E um abraço a todos os surdos. Forte abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos. Eu tenho recebido algumas informações que têm me trazido uma grande preocupação. Tenho recebido informações de que falsos profetas, falsas lideranças políticas estão pelas redes sociais movimentando a população para que nós suspendamos neste momento todas as medidas de isolamento. Gente, nós já estamos há quase 10 dias com um grande sucesso nessa política de confinamento. Falta muito pouco para que nós possamos começar a liberar diversas atividades empresariais. Nós não podemos atropelar. Nós temos que seguir as recomendações das autoridades de saúde. Nós não podemos perder tudo o que nós fizemos até agora. Participamos hoje de uma reunião com representantes do setor produtivo de Porto Velho e até do estado de Rondônia e autoridades também do governo do estado, com grande sucesso. Gente, nós não podemos perder a cabeça neste momento. Eu faço um apelo a cada um de vocês. Vamos manter e vamos preservar as nossas medidas de isolamento. Nós não podemos caminhar para a desobediência civil, sob pena de graves danos, de danos irreparáveis para a saúde do nosso município. É muito simples. Olhem os noticiários do mundo. O que está acontecendo em todo o mundo? São políticas de isolamento. Porto Velho não é diferente. O Brasil não é diferente. Nós não podemos errar. Nós não temos o direito de errar. Nós temos que ter muita responsabilidade com a saúde da população. Nós estamos liberando, estamos estudando e devemos liberar até domingo as feiras livres, que justamente, como o próprio nome fala,
são realizadas ao ar livre. E nós vamos aumentar o espaçamento entre barracas, entre boxes e controlar o acesso de pessoas. Essa liberação de setores da economia, isso tem que ser construído com as autoridades de saúde do município, do estado. Nós temos que acompanhar as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde como um todo. É isso, meus amigos. Nós estamos agora iniciando o final de semana. Vamos avançar, não vamos retroceder, não vamos perder tudo que nós fizemos até agora. Um grande abraço a todos vocês. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Sou Maiara Soares, médica infectologista da Prefeitura. Hoje vamos falar sobre isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde recomenda isolamento domiciliar para toda a população por conta do coronavírus. Os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, que é a doença pelo coronavírus, exigem um cuidado redobrado. Para isso, elaboramos um guia de isolamento domiciliar. Cozinha. Se a pessoa suspeita ou confirmada de coronavírus for cozinhar, sempre usar máscara. Não compartilhar copos, talheres e pratos. Quarto. O ideal é que haja um quarto exclusivo para a pessoa suspeita ou confirmada. Manter sempre as janelas abertas para circular o ar e entrada de luz. A própria pessoa precisa trocar a roupa de cama, separar os resíduos em sacos de lixo diferentes. Se houver apenas um quarto na casa, manter a pessoa com risco de doença nele e instalar os outros moradores na sala. Banheiro. Não compartilhar toalhas de corpo e rosto. Usar de preferência sabonete líquido. Após usar o banheiro, a própria pessoa desinfeta todas as superfícies. Vaso, pia, descarga, torneira, não esquecer das maçanetas. Sala. Sempre que a pessoa suspeita ou confirmada de coronavírus estiver na sala, deve usar máscara e manter uma distância de pelo menos 2 metros. Não compartilhar sofá ou colchões. Lembrar de limpar os móveis com álcool 70 ou água sanitária. No caso de residências que têm apenas um cômodo, o ideal é que as pessoas saudáveis procurem a casa de um parente. E lembre-se de sempre lavar as mãos e ficar em casa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, amigos de Rondônia. Hoje é dia 26 de março de 2020. Estamos aqui às 17 horas e 25 minutos. O estado de Rondônia, graças a Deus, não teve nenhum caso grave do coronavírus. Estamos trabalhando muito para que a nossa estrutura seja ainda mais ampliada, montando leitos novos de UTI. É isso mesmo, governador. E anunciaram que tivemos casos graves, inclusive de pessoas que faleceram, um de Rolim de Moura, o outro da UPA de Porto Velho, mas esses 2 casos foram testados negativos para coronavírus. Não temos nenhum caso grave no estado de Rondônia ainda, graças a Deus. É importante que todos agora vejam os vídeos que eu determinei que a Secretaria de Saúde fizesse para mostrar para toda a população as ações que estão sendo adotadas. Forte abraço. Olá, amigos de Rondônia, estamos aqui no Hospital Semetron para mostrar para você o que nós estamos fazendo para nos precavermos de casos graves de coronavírus. Olha só, estamos aqui num leito completamente montado de UTI, com refrigeração, com ventiladores mecânicos, com monitor multiparâmetro, bombas de infusão, um leito moderno, com vários equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos não faltaram e não vão faltar. Vocês podem observar que no isolamento nós temos o quarto, tem essa área de isolamento e mais uma outra porta que sai. São 7 leitos que já estão completamente prontos aqui no Hospital Semetron. Aqui mais um outro quarto, também com ventilador, também com monitor multiparâmetro, bombas de infusão. Estamos aqui vindo para mais um agora, que já está completamente pronto também, preparado, ventilador mecânico, monitor multiparâmetro, bombas de infusão, climatizado, equipamento de proteção individual. Aqui na frente já temos outro pronto, mais um quarto com todos os equipamentos, refrigerado, ventiladores mecânicos, monitor multiparâmetro. Então nós temos já aqui no Hospital Semetron 7 leitos completamente prontos, preparados para atender os nossos pacientes. Outros 12 leitos estão ficando prontos nos próximos dias. Já temos todos os equipamentos, dando algumas reforminhas básicas para que a gente possa colocar esses 12 leitos para funcionar.
Temos ainda a possibilidade de chegar no Semetron a 45 leitos de UTI. Já temos equipamentos para todos eles. Lá no Hospital Cosme e Damião já temos leitos como esses também preparados caso haja necessidade. E depois, se nós enchermos esses 45 leitos de UTI do Semetron, que nós temos capacidade para chegar, temos a AME, que vai ser o nosso próximo hospital de referência, que é aquela UTI anexa ao Hospital João Paulo, lá na Zona Sul, que nós podemos utilizar também para que haja leitos, muitos leitos, até 35 leitos de UTI naquela localização. Isso aqui é o governo de Rondônia mostrando para vocês que nós nos antecipamos. Esses ventiladores novos que tem, que nós estamos utilizando, são 37 para cá, para acrescentar os que já tinham na UTI, nós compramos antecipadamente. Se fosse tentar comprar agora, estava difícil. O mundo inteiro está precisando de ventiladores mecânicos, respiradores, e ninguém está conseguindo comprar. Então o governo do estado de Rondônia se antecipou com esses respiradores, se antecipou com equipamento de proteção individual, que não faltaram e com fé em Deus não vão faltar. Tem que usar racionado, não pode desperdiçar, porque senão acaba. O mundo inteiro está tentando comprar, mas não faltou e nem vai faltar. Que Deus nos abençoe, que a gente não precise usar esses leitos de UTI, mas caso haja necessidade, estamos nos preparando para isso. Um forte abraço a todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, você que está recluso em casa, percebemos, a gente rodou aqui na segunda, na terça, percebemos hoje um movimento forte nas ruas. Muita gente, carros circulando. Isso está ocorrendo após o pronunciamento do presidente ontem. Muita gente foi para as ruas, realmente estão circulando. Ontem à noite já foi forte o movimento após o pronunciamento do presidente. E nós resolvemos dar uma olhadinha no centro. Está movimentado. Os comerciantes continuam fechados, a maioria, né? Grande massa do comércio está fechada. Mas percebe-se sim movimento. Estou no Almirante Barroso. Daqui a pouquinho eu vou pegar 7 de setembro. Olha só ali na frente. Bastante movimento. Vou descer ali a Almirante Barroso e vou pegar 7 de setembro e dar uma olhadinha na região central, como é que está o movimento. Lembrando que é uma recomendação mundial para combater o coronavírus, reduzir pelo menos o impacto causado, né? Para que não superlotem os hospitais. Mas cada nação toma a sua decisão. E aqui no Brasil é uma decisão diferente das outras. Muita gente favorável, muita gente contra. E nós estamos aqui na rua para mostrar como é que está o movimento. Aqui nesse local no Almirante Barroso, é uma área que já é fraca de comércio, tem um TRT aqui na frente. Porém, logo em seguida eu vou virar em direção a 7 de setembro. Ali o movimento, ali o comércio é forte. Vamos dar uma olhada como é que está ali naquela região. Pela manhã, logo cedo, eu saí também, fui dar uma olhada. Estava forte, só que eu imaginei que seria no início da manhã que as pessoas saem para ir no supermercado, comprar pão, e iria reduzir, mas não reduziu. Forte movimento nas ruas. Agora são 10h54. Eu, pessoalmente, tenho mãe que tem 64 anos. Eu estou evitando sair do carro, sem proteção, e converso com ela de longe para que ela não pegue esta terrível doença, coronavírus. Vem ali, chegando na 7, dá uma olhada. Eu vou passar ali no Mercado do 1, para ver o movimento. Mercado Central, né? Ali bem atrás da prefeitura. O prefeito já se pronunciou, vai manter
a situação que está, o isolamento da população. Eu creio que o governo do estado também. Eu creio que devemos terminar esses 15 dias e avaliar como é que está a situação, se deu resultado ou não, se devemos correr o risco ou não. Essa é a opinião de cada um. E como eu falei, cada nação, cada país toma as suas decisões, né? De ontem para hoje, até o Japão começou a ter novas regras, cancelou as Olimpíadas, tá pedindo para que a população fique reclusa. Ó, o movimento aqui, ó, tem carro, bastante carro. No setor tem camelôs, aqui tem um mercado que pode funcionar, bastante carro circulando. Eu pessoalmente, gente, acho que a população deve ficar em casa, terminar esses 15 dias, avaliar o resultado e em seguida tomar novas decisões. Se vai ser da forma que o presidente quer ou da forma que o ministro da Saúde deseja, né? Afinal, ficou claro que o presidente quer de um jeito e o ministro da Saúde quer de outro. Um descompasso entre a equipe. Mas creio que o ministro esteja certo. Olha, o movimento... Hoje tem bastante carros aqui, ó, na 7 de setembro. Passar na frente do Bradesco, fila do Bradesco. É uma rotina, fila nos bancos, Caixa Econômica, Bradesco. Olha só. Bastante gente ali. Deu uma acalmada, mais cedo estava maior, tá? Deu uma acalmada. Agora, olha a quantidade de carros. 7 de setembro, lado esquerdo, está completamente a parte de estacionamento ocupada. Aqui a rua da descida aqui da Socópias também. Não lembro o nome dessa rua. Só lembrando que o comércio está fechado. O comerciante continua aderindo. É horrível, nós sabemos. Todo mundo tem que comer, pagar conta. Eu tenho que pagar conta, você tem que pagar conta. Mas nos dá essa dúvida. Devemos nos arriscar tanto ou não? Eu estou com a minha equipe toda em casa. Eu sou o único na empresa. Estou rodando na cidade, mas de uma forma bem tranquila aqui, sozinho. Desço o mínimo possível. Quando desço, tudo isso para evitar levar o problema para casa. Já vamos chegar ali no mercado do quilômetro 1, vamos dar uma olhada. Vamos passar e ver. Ó, 7 de setembro. Movimento. Confesso que de manhã cedo estava maior, mas muita gente na rua. A senhora, espero que tenha ido se vacinar e esteja retornando para casa. Eu creio que é uma opinião pessoal minha, cada um tem a sua. Eu creio que devemos terminar esses 15 dias, correr menos riscos e avaliar o assunto. Então eu vou abrir, vamos ali na Mercado 1, vamos dar uma olhada. Lembrando a todos, o lojista, o comerciante, ele aderiu, ele está obedecendo. Ele está obedecendo. Olha só. E estamos chegando aqui são lojas de embalagens. Deixa eu... Loja de embalagem, Casa das Embalagens, está aberta. Cantina das Embalagens. É onde o comerciante vem comprar embalagem, marmitex, para poder fornecer fast food ou sistema leva para casa. Aqui na Mercado 1 está lotado de gente, tá de carro, movimento forte. Peguei aqui a Brasília agora. Lembrando que aqui vende alimentos, as pessoas vêm comprar alimentos,
Tem que ter proteção. Uma senhorinha ali na rua lá direito, ela e uma outra, que seja filha dela. Aqui estamos chegando no mercado Nova Era. Eu pessoalmente peço que você que tem mãe idosa, pai idoso, parente idoso, filho que tenha problema respiratório, adulto que tenha, mesmo sendo jovem, tenha problema, já tenha tido ou tenha problema respiratório, não se arrisque, tá? Não se arrisque. É terrível o problema. Já temos quase 50 vítimas no país, todas, com certeza, assim como no resto do mundo inteiro. A maioria são idosos que já tinham problemas anteriores de vários tipos. Por isso que os idosos são as primeiras vítimas, porque durante sua vida inteira eles acumularam problemas, tiveram problemas e enfrentam problemas. Olha aqui o movimento forte. Passando pela Getúlio Vargas aqui, inclusive Getúlio Vargas. Esse aqui é Dom Pedro II. Dom Pedro II hoje realmente está forte também. Muito carro na rua. Muito carro na frente de lojas que não são restaurantes. Espero que sejam clínicas, né? Vamos ver aqui na frente. Pessoal, eu pessoalmente peço que vocês resolvam os problemas rápido na rua e voltem para casa. Aqui é uma loja de proteção, loja de EPI. Estou vendo ali um carro do Corpo de Bombeiro. Esse tipo de comércio está liberado e deve funcionar para atender as necessidades mínimas, né, de proteção das pessoas. De resto, o comércio está fechado. Aqui uma loja de tintas está aberta. Mariano Tintas. Eu não sei se a Mariano Tintas se encaixa no decreto de calamidade pública. Você é uma loja de tintas. Mas cabe às autoridades fiscalizar isso. Lojas, que é empresa que distribuidora de água, está funcionando. Água e gás tem que funcionar. Água e gás tem que funcionar. Passando numa clínica aqui, funcionando. Chegando na rodoviária, lembrando que estou na Dom Pedro II. Vou chegar na rodoviária daqui a pouco. Espero que a qualidade da imagem esteja chegando aí, porque a minha internet está muito ruim desde ontem à noite. 4G. Ele tem o nome de 4G, mas demora para conectar em tudo. Espero que você esteja enxergando a imagem, a filmagem de agora. Passando pela rodoviária. Movimento fraco na rodoviária. Estamos chegando no Bradesco também aqui. Fila na entrada, na porta do banco. Devem estar limitando a quantidade de pessoas que entram. Tá. Lembrando a você que tome cuidado. Tá? Existe gente, tudo que é tipo, gente prevenida, existe gente assustada, existe gente aloprada. Quando um não é do lado de um, é do lado de outro. E o mais interessante disso é que quando você fala assim, eu não gosto, não concordo com isso, já dizem que você é de um lado. Eu não gosto daquilo, já é do outro. Ou seja, nós praticamente perdemos o direito a ter opinião. Perdemos o direito a discordar. Posto de gasolina aqui, que vem logo um aloprado aloprando, né? Mas, independente de ser aloprado ou não, todos nós temos família, filho, mãe, pai, e temos que cuidar dos nossos. Né? Vamos tentar ter cuidado, respeito e responsabilidade. O governador de Rondônia, até o momento, até que eu estou sabendo, ele já deixou claro várias vezes que vai agir com responsabilidade, tá? Ele vai agir com responsabilidade
E isso quer dizer que ele vai continuar cuidando, ouvindo o seu secretário de saúde, ouvindo as pessoas que entendem da área da saúde, entendem os infectologistas, que entendem o assunto. Eu entendo de filmagem, o governador entende de várias áreas, mas não é médico, não é a área dele. Então ele, como pessoa responsável, está ouvindo quem entende do assunto. E creio que ele esteja tomando decisões acertadas. Bom, aqui acalmou mais, aqui na região da Bunã, Calama logo à frente, a Bunã aqui, confesso que está mais calmo aqui o movimento. Tá? Tem 2 farmácias aqui, logo à frente tem o Irmão Gonçalves, esse setor está calmo. O setor do centro mais, de manhã estava muito mais, porém todos os dias de manhã costuma ter um pico maior. Eu espero que a população não se empolgue, não leve essa coisa ruim para casa e ajude a promover o caos. Eu creio, minha opinião, como cada um tem uma, né? Eu creio que devemos cumprir esses 15 dias aí e reavaliar. Comércio, esse setor fechado. Vou pegar aqui a Rua do Comando geral aqui, passar pela Havan. A Havan ali na frente. Lembrando que os postos de gasolina, passando por um posto que estão funcionando de 7 às 19 horas, ou seja, 7 da manhã às 7 da noite. Eita buraqueira. Vamos lá. O setor aqui está tranquilo, graças a Deus. Movimento tranquilo. Beleza, gente? Se você está em casa, fique em casa, se mantenha em casa. O prefeito está pedindo para que você fique em casa. O governo de Rondônia até agora está se mantendo centrado, ouvindo. O governador está ouvindo quem entende de saúde, entende realmente da situação e está mantendo a sua posição. Lembrando que o governador de Rondônia foi eleito junto com o presidente. Isso não quer dizer que ele seja contra o presidente, mas como ele mesmo falou, tem que tomar decisões responsáveis com o povo que o elegeu e ouvir quem entende realmente dessa situação e cuidar da nossa sociedade. Então, gente, espero que você continue em casa. O setor aqui está mais tranquilo. E espero que continue assim. Um abraço. O pessoal sai para passear. Nós estamos muito preocupados com o coronavírus. Como eu falei, cada um tem uma opinião, né? Eu estou preferindo ouvir. Afinal, eu tenho mãe acima de 60 anos e não quero levar essa doença para casa dela. Lá, passando aqui pelo corpo de bombeiro. Espero que a população esteja apenas saindo para comprar comida e retornando para casa. Gente, você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Em dezembro de 2019, autoridades chinesas notificaram ao mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos próximos meses, ele se espalhou para outros países, com os casos dobrando em poucos dias. Esse vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, que causa a doença Covid-19, que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. Mas o que realmente acontece quando ele infecta um humano e o que a gente deve fazer?
Bom, um vírus é só um buraco entre material genético e algumas proteínas. Dá pra dizer que nem é algo vivo. Ele só pode se multiplicar entrando em outra célula viva. Ele pode até ser transmitido por superfícies, mas a gente ainda não sabe o quanto ele pode sobreviver nelas. O principal meio de transmissão parece ser a transmissão por fluidos, quando as pessoas tossem ou se você toca alguém que tá doente e depois no seu rosto, como coçar o nariz ou a boca. O vírus começa sua jornada aqui e daí inicia um tour por dentro do seu corpo. O destino é o intestino, o baço e os pulmões, onde ele pode ter o efeito mais dramático. Até mesmo alguns poucos coronavírus podem causar uma situação muito problemática. Os pulmões são compostos de bilhões de células epiteliais. Essas são as células da borda do seu corpo, que separam os seus órgãos e praticamente esperam para ser infectadas. O corona se conecta com um receptor específico nas membranas da vítima para injetar o seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são muito simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e recebe uma ordem final: se autodestruir. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar as células saudáveis. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Depois de mais ou menos 10 dias, milhões de células são infectadas e bilhões de vírus se espalham no pulmão. O vírus até aí não causou muito dano ainda, mas o corona vai começar a liberar um monstro em você: o seu sistema imunológico. O sistema imunológico, enquanto tá lá para te proteger, pode ser bem perigoso para você e precisa ser regulado. Quando as células imunológicas chegam no pulmão para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm nem olho nem orelha, elas precisam se comunicar por proteínas chamadas citocinas. Quase toda reação autoimune importante é controlada por elas. O corona causa as células infectadas a exagerar na reação e ficarem meio assassinas. De certa forma, ele coloca o sistema imune num ritmo de guerra e manda mais soldados do que deveria, desperdiçando recursos e causando um prejuízo. Dois tipos de célula em particular causam estrago. Primeiro, as neutrófilas, que são boas em matar coisas, inclusive as nossas células. Assim que elas chegam aos seus milhares, elas liberam enzimas que saem tanto das suas amigas quanto as inimigas que elas deviam destruir. A outra célula importante são as assassinas células T, que geralmente mandam células infectadas a cometer suicídio controlado. Meio confuso pelo corona, elas começam a mandar células saudáveis a se matarem também. Quanto mais células imunes chegam, mais danos elas causam e mais tecido saudável do pulmão elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar um dano irreversível, que leva a problemas pro resto da vida do paciente. Na maioria dos casos, o sistema imune lentamente recupera o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta o vírus tentando infectar novas células e limpa o campo de guerra. A recuperação se inicia. A maioria das pessoas infectadas pelo corona vão passar por ele com relativamente leves sintomas, mas muitos casos se tornam severos e às vezes até críticos. A gente realmente não sabe o percentual porque nem todos os casos foram identificados, mas dá pra dizer que é muito mais crítico do que a gripe comum. Nos piores casos, milhões de células epiteliais morreram e com elas a linha protetora do pulmão se foi. Isso significa que o alvéolo, aqueles saquinhos pelo qual a respiração acontece, podem ser infectados por bactéria, que geralmente não é realmente um problema. Os pacientes pegam pneumonia, a respiração fica difícil e às vezes até falha, precisando aí de ventiladores para sobreviver. O sistema autoimune lutou com a sua capacidade máxima por semanas e fez milhões de armas antivirais, e com milhares de bactérias se multiplicando rápido, ele fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e atropelam o corpo. Se isso acontece, a morte é muito provável. O coronavírus é muitas vezes comparado à gripe comum, mas na verdade é muito mais perigoso. Enquanto o exato percentual de morte é difícil de medir durante a pandemia, a gente sabe com certeza que é muito mais contagiante e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros possíveis para uma pandemia como o corona: o rápido e o lento. Qual futuro a gente vai ver depende muito de como a gente vai reagir a ele nos próximos dias da crise. Uma pandemia rápida vai ser horrível e custar muitas vidas. Uma pandemia lenta não vai ser lembrada pelos livros de história. O pior cenário possível para uma pandemia rápida começa com um índice rápido de infecção, porque não foi adotada nenhuma contramedida para deixar ela mais devagar. E por que isso é tão ruim? Numa pandemia rápida, muita gente fica doente ao mesmo tempo. Se os números forem muito grandes, o sistema de saúde fica insuficiente para lidar com a situação.
não tem recursos suficientes como equipe médica ou equipamentos como ventiladores sobrando para ajudar todo mundo. Pessoas vão morrer sem tratamento. E com mais profissionais da saúde ficando doentes, a própria capacidade do sistema de saúde cai ainda mais. Se esse virar o caso, daí decisões horríveis vão ter que ser feitas sobre quem vive e quem morre. O número de mortes cresce significativamente nesse cenário. Para evitar isso, o mundo, isso significa todos nós, precisa fazer o que pode para fazer isso ser uma pandemia lenta, de forma que todo mundo que ficar doente consiga tratamento e não tenha um ponto onde o hospital é sobrecarregado. Já que a gente não tem uma vacina pro coronavírus, a gente tem que moldar o nosso comportamento social para agir como uma vacina social. Isso significa duas coisas. Primeiro, não ser infectado e segundo, não infectar os outros. Por mais que soe banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar a sua mão. O sabão é a nossa maior ferramenta. O coronavírus é encapsulado basicamente com uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e deixa ele incapaz de te infectar. O sabão também faz sua mão mais escorregadia e com a mecânica de esfregar a mão, o vírus é removido. Para fazer isso de forma adequada, lave a mão como se tivesse cortado uma pimenta e fosse pôr a sua lente de contato. A próxima coisa é o distanciamento social. O que não é muito legal, mas é uma boa coisa a se fazer. Isso significa sem abraço, sem aperto de mão. Se você pode ficar em casa, fique em casa para proteger aqueles que precisam estar lá fora para o mundo funcionar. Médicos, caixas de mercado, policiais. Você depende deles e eles dependem de você para não ficarem doentes. No nível maior, existem quarentenas, que significam coisas diferentes. De restrições de voo e viagem até ordens reais para ficar em casa. Quarentenas não são legais e com certeza não são nada populares, mas elas nos dão, especialmente para os pesquisadores trabalhando em medicamento e vacina, um tempo crucial. Então, se você foi colocado em quarentena, você deve entender o porquê e respeitar isso. Nada disso é divertido, mas olhando o contexto geral, é um preço pequeno a se pagar. A questão de como pandemias acabam depende de como elas começam. Se elas começam rápidas e com uma queda brusca, elas são um desastre. Se elas começam devagar e com uma queda não tão brusca, elas acabam até que ok. E nessa época, a geração tá realmente na nossa mão, literalmente e figurativamente. Esse vídeo foi uma produção do canal Kurzgesagt, um canal alemão que produziu esse vídeo e muitos outros, e vocês podem conferir esse canal aqui embaixo na descrição. Ele tem vários vídeos em inglês com várias legendas em vários idiomas e com certeza para vários desses vídeos tem legenda em português. Eles gastaram centenas de horas fazendo esse vídeo para conseguir fazer mais gente entender a gravidade desse vírus e o que a gente precisa fazer junto para conseguir vencer esse vírus. Eu entendi que muita gente aqui no Brasil não ia ter acesso a esse vídeo por não falar o idioma e decidi traduzir esse vídeo, produzir e trazer ele aqui para que mais gente conseguisse ter acesso a isso também. Se você também quer ajudar a gente a levar essa informação para mais gente, compartilha esse vídeo aí no seu Facebook. A gente precisa não só se cuidar, se lavar a nossa mão, ficar em casa, fazer a nossa parte, mas também a gente precisa educar mais gente a fazer o mesmo, porque só assim a gente vai conseguir combater esse vírus junto. Eu tô fazendo a minha parte e tô te dando uma oportunidade para fazer isso, compartilhando esse vídeo aí no seu Facebook e nas suas redes sociais, tá bom? E pra quem não me vê faz tempo, eu tô lá no meu canal do YouTube fazendo vídeos sobre organização de empresa usando software. Se você gosta desse tipo de coisa, você pode querer dar uma passada lá, canal Filho do Chefe. Agora eu vou ficando por aqui e eu queria dar a minha contribuição aqui no combate a esse vírus. Se a gente lutar junto, a gente vai conseguir vencer. Então, muito obrigado e tchau. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, amigos de Rondônia. Mais uma vez para dar em primeira mão uma notícia para todos vocês, olhando o olho no olho, sem ter nada a esconder, muito pelo contrário, sendo bastante transparente. Infelizmente, é uma notícia ruim. Nós temos mais um caso confirmado de coronavírus em Rondônia. Dessa vez, novamente em Porto Velho, uma mulher de 31 anos. Agora nós já temos 6 casos. 5 moram em Rondônia, 1 mora em São Paulo. São 4 homens e 2 mulheres. Isso só faz com que a gente reforce cada vez mais o pedido para que cada um que está nos assistindo aí tome mais cuidado. Lavem bem as mãos, evitem conglomerado de pessoas, evitem as festas, os jantares em casa, os churrascos com muita gente. Dessa forma transmite-se muito vírus, então temos que evitar. Que Deus abençoe a cada um de nós.